Olá, minha gente, estamos aqui para mais um encontro, né? E hoje nós vamos falar sobre os pilares da Igreja Católica, né? Então, para nós começarmos a entender o nosso encontro de hoje, é necessário a gente entender aquela passagem de Atos dos Apóstolos, Atos 8, de 29 a 31. Qual é? É aquela que Filipe chega perto do eunuco e ele está lendo o profeta Isaías. E ele pergunta se o eunuco estava entendendo. Ele diz, como eu posso entender se eu não tenho ninguém que me explique? Então, minha gente, nós vemos que a doutrina católica repousa sobre uma base, né? E essa base é a Sagrada Escritura, né? Que é a Bíblia, tá? A Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Então, é a tríade que constitui a base da fé católica, tá? É a fonte para que todos sejam conscientes da sua fé. Então, eu não posso separar. É muito interessante que para os católicos a centralidade está onde? No mistério, tá? Da Eucaristia. Ela foi instituída pelo próprio Jesus e que sintetiza o quê? A vontade de Deus de permanecer em união com a humanidade. Então, minha gente, nós temos os três pilares que convergem para a Eucaristia. Então, é isso que nos mantém unidos, que nos mantém firmes na nossa fé. Tá? Eu não posso, de maneira nenhuma, tá, separar um dos três, porque senão cai, não é? Então, se são os três pilares que convergem para a Eucaristia, se eu separo um, há uma queda, ok? Então, vamos ver o primeiro rapidinho, né? A Sagrada Escritura. Então, as Sagradas Escrituras reúnem o quê? Os ensinamentos de Deus que tem para a humanidade, né? Tais ensinamentos estão o quê? Presentes no livro sagrado, não é? Que para os católicos é a Bíblia, né? Mas nem tudo que Deus ensinou está unicamente em forma de escrita. Ué, não estou entendendo. Então vamos lá. Quando a gente vai em Hebreus 4:12, ele diz o seguinte, que a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mesmo. Por quê? Porque você lê a palavra de Deus, naquele momento que você está lendo a palavra de Deus, há uma acomodação para o mundo que você está vivendo no momento. Então, você pode pegar essa palavra e essa palavra dá um sustento para você naquele momento, porque ela é viva. Né? Não é uma palavra que foi escrita, acabou. É um livro que você leu e acabou a história. Não, ela se mantém viva, ela se mantém presente, ela se mantém atualíssima, tá? A Bíblia vem a ser a revelação judaico-cristã do Antigo, tá? Do Antigo Testamento, que se completam, né? Do Antigo e do Novo, eles se completam para quê? Para, em torno de Jesus Cristo, mostrar o único nome pelo qual nós seremos salvos, né? E chegar ao reino de Deus. Então, veja bem, eu não gosto do Antigo Testamento, não é assim, né? Porque o Antigo Testamento é a promessa, o Novo Testamento é o cumprimento dessa promessa. Então, eu preciso entender o Antigo para poder ver a beleza do Novo. Eu tenho que ver o Novo pela janela do Antigo. Então, não tem como você separar o Antigo Testamento do Novo Testamento. Não tem como você dizer assim, não, eu só leio o Novo Testamento, porque muitas coisas vão se perder, né? Você não vai entender por que está aí. E é um perigo, minha gente, né? Porque nós já vimos que não dá certo você tirar um texto do seu contexto que vai virar pretexto. Então, quando você está lendo a palavra de Deus, quando você está, vamos dizer assim, fazendo um estudo da palavra de Deus, é necessário o contexto histórico, é necessário saber por quê. Agora, quando eu faço uma lécio divina, não. Uma lécio divina é para mim, é naquele momento para mim. Então, até isso eu tenho que saber.
tá bom? A pregação não surgiu num livro que Deus mandou escrever ou que distribuiu, não. A palavra surgiu de ouvir essa palavra, né? Então, ela surge da pregação, né? Então, a importância dessa pregação apostólica, né? Aquilo que Jesus falou, os apóstolos continuaram, a tradição continua e veio até nós, né? Então, é importante, e isso vai passar para o fim dos tempos, né? Então, e nós temos um rito belíssimo, né? Que é a nossa missa, em que quando se proclama a palavra, nós devemos o quê? Ouvir, prestar atenção. É importante isso, né? Que muitas vezes a pessoa acha que o rito gira em torno da Eucaristia, mas aí é que está, tem a palavra, tem a tradição e compõe o magistério, porque tem um sacerdote, tá bom? Muito bem, a tradição é viva, tá? E ela se mantém viva por causa daqueles que já morreram, que deixaram para nós toda essa explicação, deixaram para nós todo esse estudo. Então vamos lá. Se eu quero o conhecimento aprofundado da minha fé, eu tenho que ir à tradição. Então, como esses 7 séculos, né? A tradição se compõe de 7 séculos de muito estudo, 7 séculos em que esses santos padres se debruçaram em torno dessa palavra e tentaram desvendar todos os seus mistérios, deixando para nós o quê? Essa riqueza que é a tradição. Então eu não posso dizer, né, que eu não, o que Santo Agostinho falou, a gente não precisa continuar. Negativo, não pode ser assim. Né? Então nós temos que ver que eu também não posso tirar essa tradição. Por quê? Porque se eu vejo o credo niceno-constantinopolitano, eu vejo a beleza do que foi definido, os concílios que foram definidos, a riqueza de várias heresias que foram, vamos dizer assim, expulsas da nossa doutrina. Não é? Então isso tudo a gente deve o quê? A tradição. Tá? Quando se fala de tradicionalismo, tá? Isso é uma outra coisa, é totalmente diferente. Por quê? Porque o tradicionalista é aquele que vive a fé naquele determinado momento. Mas acontece que nós estamos no mundo. Assim como o mundo caminha, nós também estamos caminhando. Não é? Então a igreja tem o seu momento presente, que é quem? O magistério. O magistério é que faz esse caminho conosco, para que a gente tenha um mundo atual. Mas eu não esqueço a minha tradição. Então a tradição, que é a base da minha fé, eu não esqueço. Agora, aquilo que eu vou viver há 3, 4, 5 séculos atrás, isso ficou lá. Né? Hoje eu estou em 2021, entendeu? Então, é isso que a gente tem que ver. Então, quando dizem para nós, vocês são tradicionalistas, não, peraí. Né? Eu tenho uma sagrada tradição. Né? Existe na minha doutrina, na minha fé, a sagrada tradição, tá bom? Muito bem. E aí, para eu ter essa sagrada tradição e para que eu veja isso com os olhos da fé, com os olhos do conhecimento, eu tenho um magistério que me conduz a isso, né? Por quê? Porque na medida em que eu digo, eu acho que eu estou botando o quê? O meu pensamento. Não é? E não é o nosso caso. Por quê? Porque nós temos a Sagrada Escritura, nós temos a tradição e nós temos o magistério. A gente só fala aquilo que o magistério deixa, aquilo que o magistério diz ok, aquilo que o magistério diz você está respaldado nele. Então, isso é muito bonito, porque não é uma coisa solta no ar, nós não estamos soltos. Né? Então, é de uma beleza que vocês não podem entender isso. Tá? Então, essa ação, esse grupo que recebeu a ação do Espírito Santo, né? Esse magistério, até hoje,
estão aí caminhando, mostrando, estudando. Não é? Porque não pensem vocês que o catolicismo acabou lá, não. O catolicismo continua, o catolicismo evolui, o catolicismo estuda. Tá? Então, aquilo que os discípulos e os apóstolos, né, continuaram, se permanece até hoje. Então, foi uma tranquilidade para os cristãos. Tá? É interessante que Mateus 18, que vocês podem ir a Mateus 16, versículo 18 a 19, vocês vão ver que Jesus destaca Pedro, né? E diz que Pedro agora é o quê? Um pescador de homens. Tá? Então, ele deu a Pedro o quê? O poder das chaves. Então, veja bem, vamos explicar isso. Jesus não chamou o grupo, Jesus não chamou um trio, Jesus chamou Pedro. Então, quando ele deu as chaves a Pedro, ele deu o poder de quê? O poder legislador. Então, veja bem, para os judeus, naquele momento que Jesus diz a Pedro, né, que tudo que ligares na terra será desligado no céu, ele diz que Pedro estava com o mesmo poder que Isaías vai falar em 22. Então, os judeus percebem isso, né? Porque porei sobre seus ombros a chave da casa de Davi, né? E se ele abrir, ninguém fechará, e se fechar, ninguém abrirá. Então, está lá em Isaías 22. Então, o judeu, quando viu isso, né, os judeus, aqueles que estavam, os discípulos que estavam com Jesus, percebeu da importância de Pedro. Né? Então, instituiu os apóstolos como quê? Como os primeiros, o primeiro episcopado. Interessante isso, né? Portanto, um governo da igreja. Né? Se nós pensarmos, esse governo da igreja começa com os apóstolos. Tá? Então, fazer o católico, né, hoje, conhecer melhor as riquezas da sua fé, hoje, minha gente, é um grande desafio. Por quê? Porque nós estamos no mundo do self-service. Tá? O que eu quero isso, eu quero aquilo outro. Então, nós não podemos fazer isso com a riqueza da nossa fé. Nós não podemos. No catolicismo, isso não acontece. Junto, você tem um pacote completo, tá? O menu completo. Não tem como você separar. Tá? Então, isso é importante, né? Lembra-se que eu falei que não pode tirar um pilar? Pois é. Muito bem, aí nós temos um dom imenso, né? Nós temos a palavra de Deus, nós temos a tradição, nós temos o magistério, a unidade sob Pedro tem os santos, né? A unidade de Pedro, nós temos os santos, nós temos as formas de rezar, nós temos os sacramentos, especialmente a Eucaristia, nós temos os mártires, temos tudo isso que nós precisamos conhecer melhor, né? Nós temos um imenso mundo para ser conhecido. Né? Não é para ser, vamos dizer assim, explorado, porque já foi. Entenderam? Entendam isso. Já foi. Então agora é só conhecer e passar. Tá? E também nós vamos ver que o próprio Papa institui o ministério do catequista. Então vejam que beleza, vejam que beleza. Então agora a catequista, né, ou o catequista, né, não é só uma pessoa piedosa. Então são homens e mulheres obedientes à ação do Espírito Santo que dedicam sua vida à edificação da igreja. Então não mais aquela pessoa piedosa, mas sim aquela pessoa que vai reunir esses três pilares, né, e levar ao outro esse conhecimento. Então fez com que se tivesse agora todos, não só uma pessoa, mas todos possam ser catequistas, ok? Muito bem. O conhecimento da fé e sua profundidade vem a partir de quê? Desses três pilares muito importantes.
Então, minha gente, hoje eu fico por aqui. Nós fizemos uma síntese desses 3 pilares, mas futuramente nós estudaremos cada um separadamente, tá? Para que a gente possa conhecê-los melhor. Ok, minha gente? Então, ficamos por aqui. Tchau, tchau.